Gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu estou retornando hoje, domingo passado, eu e minha esposa estávamos aí cumprindo a quarentena devido à Covid, mas graças a Deus foi tudo bem, tudo tranquilo. Na verdade, a Adriana não pegou Covid, não, só eu. E quando nós percebemos os sintomas, eu já me separei, fui dormir em outro quarto. Então nós dividimos a casa em dois, né? E quando a gente usava ali a cozinha, sempre de máscara, higienizando as mãos, a gente não conviveu no mesmo ambiente durante 7 dias. Foi difícil, irmãos. Foi mais difícil do que enfrentar a Covid. Né? Mas deu certo, ela não pegou, não se contaminou, está tudo bem, eu também já estou, como dizem, 100%. Está tudo bem. Estou pronto para não pegar mais, amém, irmãos? Né? Aquele negócio de pronto para outra, não. Estou pronto para não pegar nunca mais esse negócio aí. Mas Deus nos guardou. Sei que alguns irmãos também estão passando por essa situação e Deus tem nos dado vitória. Amém? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, eu vou ler. Antes de ler, talvez alguns irmãos vão dizer, mas o pastor já pregou essa palavra. Então eu já vou te dar um spoiler, o pastor já pregou essa palavra. E eu vou pregá-la de novo, por uma direção do Espírito, porque eu creio que o Espírito Santo quer que nós sejamos hoje alcançados novamente com aquilo que já foi ministrado aqui na igreja há cerca de 2 anos atrás. Então eu senti a direção e vou trazer de novo para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações verdades que se renovam. Amém, irmãos? Verdades que se renovam e, admoestações ou exortações que precisam ser renovadas nas nossas vidas. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler majoritariamente na versão, na NVI, na nova versão internacional, mas eu vou ler também, só uma vez eu vou ler na Revista Atualizada, porque ela é mais conhecida, esse texto é conhecido na Revista Atualizada, que diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, daqui vem toda uma sede da igreja por um reavivamento, por um avivamento, de entender que esta palavra ela faz parte da vida cristã. Nós falamos de avivamento ou de um reavivamento. Então, vem muitas vezes deste texto e de outros, mas deste texto, reavive aquilo que Deus fez na sua vida. Indo para a versão NVI, diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Quando nós comparamos as duas versões, nós vemos aqui, na versão Revista Atualizada, foi traduzido como admoesto ou exorto. E aqui, na NVI, foi traduzido como eu torno a te lembrar. A ideia é a mesma. Mas a palavra, no grego, que é traduzida em outros textos da palavra de Deus, ela é traduzida por lembrar, trazer a lembrança, relembrar. Então, a ideia mais correta seria, olha, eu torno a lembrar você sobre este assunto. E é por isso também que eu quero tornar a lembrar a igreja e também a minha própria vida. Quando estava estudando essa palavra novamente, tentando lembrar a mim mesmo, e quero trazer essa lembrança também a você que hoje está me ouvindo, lembrando a mim e a você de que nós precisamos manter viva a chama, ou reavivar, manter viva essa chama do dom de Deus que está em nós, mediante a imposição das mãos. Aqui Paulo ele está falando de algo específico na vida de Timóteo. Olha, Timóteo, você recebeu um dom através da imposição das minhas mãos. Este dom pode ser um dom ministerial, pode ser um chamado, este dom pode ser um presente de Deus, este dom pode ser um dom do Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 9, pode ser variados tipos de coisas. E trazendo para a nossa realidade, o dom é aquilo que eu e você recebemos de Deus. Um chamado, um fogo, uma tarefa ou uma capacitação sobrenatural, um dom sobrenatural, ou então
seja o que for, não importa. O importante é que este dom foi comunicado a mim e a você. Aqui no caso, nós aprendemos pela palavra que a imposição de mãos de Paulo sobre o seu filho na fé, Timóteo, trouxe algo, comunicou um dom. Nós vemos também na primeira carta a Timóteo que Paulo fala, olha Timóteo, você recebeu um dom com a imposição das mãos do presbitério, ou seja, todo o presbitério, os líderes daquela igreja também puseram as mãos sobre ele. E aqui nós estamos falando de algo que é comunicado a nós. Então, a comunicação de um dom, de algo de Deus, ela pode ser feita de várias formas. Pode vir direto de Deus ao nosso coração, pode ser através da leitura da palavra, uma revelação, pode ser através de uma oração. Quando alguém vem e põe as mãos sobre você e ali Deus ele ministra algo. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. A imposição de mãos também para chamado, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros. Então eu creio que a comunicação deste dom ela pode ser feita ou pode ter sido realizada na minha vida e na sua vida de determinadas formas. Algumas com muita unção, outras que a gente nem percebeu, mas na verdade que ela é comunicado e é feito de várias formas. Eu lembro, outro dia eu estava lembrando de um pastor que ele me deu uma palavra, e eu lembro que quando eu recebi essa palavra, a única coisa que eu consegui fazer foi voltar para o meu lugar. A Adriana estava sentada, eu caí de joelhos, e eu comecei a chorar. Até hoje a Adriana lembra desse dia. Irmãos, eu tenho mais de 30 anos de conversão, mais de 30 anos que eu frequento a igreja. Então, eu recebi já muitas palavras, muitas orações, e eu lembro de poucas, mas desse dia eu lembro. Porque algo foi comunicado ali ao meu coração. Então Deus hoje quer trazer à minha memória e à sua memória, talvez algo que Deus já comunicou a você, algo que Deus já colocou na sua vida, algo que Deus já desafiou você a viver, algo que Deus já chamou você para uma realidade diferente daquela que você vivia antes. Você não, agora eu tenho isso para você, agora eu tenho esta realidade para você. Nós temos aqui alguns jovens na igreja, eu não sei qual dos dois, mas eu sei que tinha dois, eu não sei se a história é bem essa. Mas eles estavam aqui na praça e de repente um virou para o outro e falou assim, eu preciso ir para a igreja. Eu estou sentindo o desejo de ir para a igreja. E vieram entrar aqui na nossa igreja, irmãos. E nós batizamos os dois. Mas se nós pararmos para pensar, você vê que Deus colocou algo no coração deles. Você pode, eu e você podemos perceber que houve ali uma comunicação de Deus ao coração de um jovem que estava ali na praça. E que de repente Deus falou a ele, falou assim, você precisa procurar uma igreja. E ele sentiu um desejo. E nesse processo então ele entrou aqui, ouviu a palavra, e aí o seu coração foi se afirmando, a palavra foi sendo revelada, e nós pudemos batizá-los porque eles entregaram a vida a Jesus. Eu quero dizer para você qual é o nosso mérito nisso, irmãos. Nenhum. Porque Deus foi lá na praça e chamou ele. Talvez você vai dizer, não, pastor, nosso mérito é que nós estamos aqui como igreja. Eu entendo, né? Eu não digo mérito, mas eu quero dizer a nossa responsabilidade como igreja de acolher, de receber, de ensinar, de amar, de caminhar um pouco, de estar junto, de ensinar a palavra. Esse é o nosso papel como igreja. Mas veja que Deus faz coisas que eu e você não podemos fazer. É disso que eu estou falando nessa manhã. Daquilo que Deus fez na minha vida. Daquilo que Deus fez na sua vida. Daquilo que foi comunicado a nós através de um dom de Deus. Daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Então eu quero trazer essa palavra hoje. E eu gostaria de completar 3 frases nessa manhã. Ou neste dia. Eu preciso de um avivamento pessoal. Quando, e aí nós vamos completar essa frase. Ou então eu preciso de um avivamento familiar, quando algumas coisas acontecem. Ou então eu preciso de um avivamento ministerial, quando algumas coisas acontecem. Entendendo, irmãos, que reavivar, né, é trazer um sentido bíblico para esta palavra. Talvez em português reavivar significa reavivar uma lembrança ou reviver algo. Mas aqui no sentido bíblico, Paulo usa uma palavra que ele está usando uma metáfora. Ele fala assim, olha, você precisa manter o fogo aceso. Essa palavra é assim, olha, mantenha o fogo aceso. Coloca a lenha no fogo. Não deixa a fogueira apagar. Faça com que esse fogo
suba novamente com força. Sabe quando você está naquela fogueira e o fogo começa a apagar, começa a ficar aquele fogo devagarzinho, você vai lá e joga mais lenha para de repente o fogo aumentar novamente? Esta é a ideia de você estar num ambiente, num lugar que talvez, irmãos, para nós não faça muito sentido. Talvez para os irmãos que estão lá em Campos do Jordão, na igreja, faça mais sentido. Na lareira, né? Quando está ali de noite e aí está fazendo frio, você tem que ir lá e botar fogo na lareira para manter aquecido o ambiente. Talvez essa metáfora para nós não faça muito sentido, porque alguém tem lareira aqui em casa? Deixa eu ver, alguém tem lareira na sua casa? Ninguém tem, irmãos. Olha, ninguém tem. Né? Mas quando a gente vai para a roça lá e faz a fogueirinha e fica em volta da fogueira conversando, né? Aí você bota mais lenha, por quê? Para que aquele fogo seja eficaz. Esta é a ideia. Então, ele torna a nos lembrar que devemos manter viva a chama do dom de Deus que está em nós. Então, irmãos, reavivar, no caso, manter a chama viva, é, na verdade, permitir que Deus continue agindo em nossas vidas, ou através das nossas vidas. Reavivar ou manter a chama acesa é permitir que Deus continue agindo na sua vida. Aí você pode dizer assim, mas pastor, Deus não é soberano, Ele não faz o que Ele quiser. Deus é soberano, irmãos, na sua soberania, Ele deu essa responsabilidade para você manter a chama acesa. Ele acende o fogo, mas quem mantém a chama acesa é você. Lá em Levítico, nós vemos que Deus, quando foi consagrado o tabernáculo, né, Arão colocou ali o holocausto, colocou todas as coisas, preparou tudo, mas quem acendeu o fogo no altar foi Deus. Saiu fogo da presença do Senhor e acendeu aquele altar que estava no tabernáculo. E depois Deus falou para os sacerdotes, falou assim, o sacerdote vai ter que colocar lenha todo dia de manhã. E o fogo vai arder continuamente, o fogo não pode se apagar. Mas Deus acendeu o fogo, mas quem colocava lenha, quem era? Era o sacerdote. Irmãos, então nós precisamos entender que somos chamados a cooperar com Deus. Eu e você somos chamados a cooperar com Deus. E é o nosso papel, então, entender a nossa responsabilidade. E cumpri-la com alegria. Com alegria. Vamos falar um pouco sobre isso. Então eu preciso de um avivamento pessoal, eu preciso de um avivamento na minha vida quando... Primeira coisa, quando o Espírito está se apagando em mim. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não apaguem o Espírito de Deus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Novamente, irmãos, nós entendemos que isso aqui é uma metáfora. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus. Você pode apagar Deus? Não pode, irmãos. Então, do que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, não apague o Espírito Santo, no sentido de que eu e você não podemos apagar ou abafar a ação do Espírito nas nossas vidas. A preocupação de Paulo é que o agir de Deus pode ser apagado na minha vida. O agir de Deus pode ser apagado ou, pior, menosprezado na minha vida. Mas, pastor, será? Por que Paulo fala não apaguem o Espírito Santo se essa realidade não pode ocorrer? Não tem sentido Paulo falar para você tomar cuidado com algo com o qual você não deveria se preocupar. Se eu e você não podemos apagar o agir do Espírito, se a igreja não pode apagar o Espírito Santo, por que então Paulo diz, não apaguem o Espírito? Eu quero lembrar a mim e eu quero lembrar a você que me ouve nesta manhã, neste dia, eu quero lembrar a nós, trazer a nossa memória que sim, eu e você podemos apagar o Espírito e longe de nós que isso aconteça. Porque nós precisamos do agir do Espírito. Não podemos apagá-lo. Novamente, aqui a linguagem é metafórica. O sentido dessa palavra é apagar uma fogueira, abafar a fogueira. Então, o agir do Espírito, novamente, é comparado a uma fogueira, irmãos. E uma fogueira, ela arde, ela queima, ela irradia chama, ela irradia luz. É coisa mais linda, não sei se você gosta, eu gosto, às vezes você fica olhando fogo, é legal você ficar olhando fogo, que às vezes ele fica com medo de intensidade, daqui a pouco ele levanta com intensidade, solta uma faísca.
Ele não é estático, irmãos. Paradinho assim, sempre do mesmo tamanho. Não, ele é dinâmico. O agir do Espírito em nós é dinâmico. Tem dia que é com intensidade, tem dia que é com talvez um pouco menos intensidade, mas ele não pode ser apagado. Você está ali, de repente, irmão, solta uma faísca. É lindo ver o agir do Espírito. E eu estou aqui durante o louvor, de repente a minha esposa olha para mim e fala assim, tal pessoa está aqui na igreja hoje. E começou a chorar, irmãos. Por que isso? Porque foi aquele agir do Espírito que trouxe uma alegria no coração dela, de repente, puff, pula uma faísca. E a faísca pulou, irmãos, e incendiou o meu coração, porque a alegria dela passou para mim. Não é lindo o agir do Espírito? É lindo, irmãos. Quando o Espírito começa a trepidar, assim, né, aquele fogo que começa, aquele agir em nós, irmãos, fogo, uma paixão. Ele queima, o agir do Espírito não é algo frio, não é algo, irmãos, assim, não, ele queima, ele irradia luz, ele transmite uma força, ele transmite calor, ele transmite luz, ele muda o ambiente onde ele está agindo, ele muda a vida de quem ele está agindo, e quem está ao seu redor começa a ser mudado também, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, por isso que Paulo se preocupa, não apaguem o Espírito. Não apaguem. O agir de Espírito não é algo frio, ele provoca em nós uma paixão, irmãos. Ele traz disposição, ele traz alegria, ele traz transformação. Pessoas que são movidas pelo Espírito Santo, elas são apaixonadas. E a paixão, irmãos, ela faz com que você cometa loucuras. Eu lembro quando eu tinha uma moto, namorava a Adriana, pegava a minha moto, ia para Taubaté, porque eu trabalhava aqui em São José, e a Adriana morava lá em Taubaté, estudava lá. Então tinha dia que eu pegava a minha moto, eu ia lá para comer um lanche com ela, sentava lá, comia o lanche e voltava. Eu pegava chuva na Dutra, botava aquelas capas de chuva, não adiantava nada, irmão, molhava do mesmo jeito. Tinha capa, tinha não sei o quê, e saía daqui de moto do meu trabalho, ia lá, comia um lanche com ela e voltava à noite, na Dutra, no meio dos caminhões, aquele negócio, que era chovendo, subindo aquele negócio. Mas por que eu ia? Porque eu estava apaixonado, irmãos. Quando você está apaixonado, você se move, você sai do seu lugar. Que, como eu vi, né, o pastor, acho que o nome dele é Cezinha Cita, eu vi ele falando uma metáfora, já falei aqui, eu achei muito engraçado, mas é verdade. Né? Tem gente, imagina você escrever uma carta, ou então ligar para sua namorada, mandar um WhatsApp para sua namorada ou para o seu namorado, dizendo assim, estou morrendo de saudade de você, você é a razão do meu respirar, você é a luz da minha vida, eu te amo tanto, ai que saudade, eu preciso estar junto com você, eu preciso olhar no seu rosto, porque você é maravilhoso ou maravilhosa. Aí você bola assim, PS, observação, se chover, hoje eu não vou na sua casa. Mas é isso que muito crente faz com Deus, né, irmão? Eu te amo, Senhor, eu te adoro, tu és maravilhoso. Se chover, eu não vou na sua casa, não vou no culto, não. Porque a paixão, querido, a paixão ela nos move. E o nosso relacionamento com Deus é chamado para isso, para ter esse fogo, essa alegria, essa disposição. Irmãos, é algo que Deus colocou em nós. É o agir de Deus. Na minha vida e na sua vida, quando nós então olhamos para Jesus, ficamos apaixonados por Ele. E ficamos desejosos de estar com Ele, de estar com quem Ele ama. Irmãos, e vocês dizem, eu prego hoje porque eu entendo que Deus ama a igreja. Deus ama a igreja, irmãos. E aqui eu preciso confessar algo como pastor. Eu sou pastor há muitos anos. Quase 20 anos que eu sou pastor. Já prego também há muito tempo. No começo, quando eu comecei a pregar, irmãos, é claro que eu amava Deus, Deus me chamou para pregar, mas eu queria pregar. Eu queria estar à frente dos irmãos, ministrando e orando e pregando. Eu queria. Eu gostava, assim,
Eu gostava, eu entendia que isso era servir a Deus. É errado? Não, não é errado. Mas hoje, irmãos, hoje mudou completamente, 20 anos depois. Eu só quero pregar se Deus tiver algo para falar para você, irmão. Senão, não faço questão nenhuma. Eu não tenho nada para falar para você. Nada. Depois de 20 anos que eu me conheço, eu sei como é que é, eu não tenho nada. Mas eu continuo crendo na pregação. Por quê? Porque através da pregação Deus comunica algo a nós. Foi Deus que inventou isso, não fui eu. Foi Deus que inventou isso. Então eu entendo, queridos, que Deus quer fazer algo na minha vida hoje, quer fazer algo na sua vida hoje. Quer nos trazer à memória que não podemos apagar o Espírito. Então eu preciso de um avivamento pessoal quando o Espírito Santo está se apagando dentro de mim. Eu também preciso de um avivamento pessoal na minha vida quando eu não tenho alegria. A falta de alegria na vida cristã é um claro sinal de que nós precisamos de um avivamento. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegre-se no Senhor. A falta de alegria, irmãos, traz desânimo, traz falta de coragem. Quando nós não estamos alegres em Deus, nós não temos ânimos para fazer a obra do Senhor. Quando nós não nos alegramos no Senhor, nós não temos ânimos para obedecer a sua palavra. Quando nós não nos alegramos em Deus, nós não temos ânimos para orar, para buscar, para ler a palavra. Aí a alegria, a falta de alegria, vai minando as nossas forças e nós vamos nos apartando. Já não temos mais alegria na igreja. A igreja que antes era um lugar de comunhão, de alegria, agora é um lugar de problema. Nossa, aquele irmão me deve dinheiro, eu vou lá. Nossa, cara de pau. A gente chega na igreja e acha que na igreja todo mundo é santo. Eu, quando cheguei na igreja, eu achava que eu tinha entrado no céu, irmãos. Eu disse, nossa, quando me converti, foi tão grande a mudança de Deus no meu coração, a transformação foi tão grande, eu tive revelação de quem era Jesus, eu tive revelação do projeto de Deus para a família, eu tive revelação daquilo que Deus tinha feito, da misericórdia, do perdão, e eu comecei a me alegrar em Deus. Eu lembro que eu chorava na presença do Senhor, e eu ia para a igreja, irmãos, eu falava assim, nossa, esse povo está vivendo essa realidade há mais tempo que eu, e aqui é tudo santo, eu ficava procurando asa nas costas dos irmãos, nunca achei. Eu achava, irmãos. E aí começou um ou outro problema, mas quando você percebe quem é Jesus, que Ele não muda, o projeto dele não mudou por causa das minhas falhas, o projeto dele não mudou por causa dos seus erros, o projeto dele não mudou porque eu e você falhamos uma ou outra vez, as suas promessas continuam de pé, Ele continua curando, transformando, salvando, libertando, Ele continua batizando o Espírito Santo e Ele vai voltar, irmãos. Ele continua o mesmo, ele não varia. Então, quando eu percebo isso, a minha alegria não pode estar em algumas coisas. E aí eu começo a me alegrar no Senhor. Eu tenho alegria na igreja. Irmãos, eu tenho alegria de estar com vocês. Eu tenho alegria de pertencer a essa igreja. Eu tenho alegria de pertencer ao povo de Deus. Irmãos, é bastante confusão. Tem coisa que a gente não sabe como agir. Tem pessoa que te ouve, tem pessoa que não te ouve, tem pessoa que te ama, tem pessoa que te rejeita. Não tem problema, tudo isso faz parte. Mas Jesus continua sendo o mesmo. E eu estou aqui para servir. A alegria é a nossa força. Quando Davi pecou feio, irmãos, Davi, você conhece a história, depois você pode ler. Davi, ele adulterou com uma mulher, a mulher engravidou, o marido dela estava na guerra, mandou chamar o marido dela veio, mas não foi para casa, então ele mandou um bilhete, mandando botar esse cara na frente de batalha. E o cara era tão fiel que ele nem leu o bilhete, ele foi lá e entregou o bilhete direto para o comandante botou ele na frente da batalha para morrer. E não morreu só ele, morreu algumas pessoas junto com ele ainda. Porque ele levou a própria sentença de morte. Morreu, e Davi então depois foi questionado pelo profeta, e Davi se arrependeu e escreveu o Salmo 51. Davi escreveu o seguinte no Salmo 51, versículo 12.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. A alegria da salvação traz o espírito pronto a obedecer. Quando você perde a alegria da salvação, o seu espírito está pronto ao quê, irmãos? A desobedecer. Então, quando você percebe que você está perdendo a alegria no Senhor, nas coisas de Deus, a gente começa a se apartar de Deus. A gente começa a perder a alegria, começa a separar. Irmãos, eu preciso de um avivamento quando a minha alegria está se enfraquecendo. Segundo tópico, a minha família precisa de avivamento quando o ambiente espiritual está danificado. Irmãos, a nossa casa precisa ter céu aberto. A nossa casa tem que ter céu aberto. E às vezes nós temos disposição um com os outros e o céu se fecha. Na verdade, Pedro escreveu isso, né? Falou assim, irmãos, olha, cuida bem da sua esposa como parte mais frágil, para que não se interrompam o quê? As vossas orações. Ou seja, se houver um tipo de problema entre o marido e a esposa, as orações vão ser interrompidas. Então, o ambiente familiar precisa ter céu aberto, querido. Céu aberto por quê? Porque Deus ele vai ministrar através da vida do pai, da mãe, dos filhos, de um ou outro. Nós precisamos entender, querido, se começa a ter gritaria, se começa a ter palavrão, se começa a ter, sei lá, você começa a ouvir funk dentro da sua casa, irmão, alguma coisa está errada. Né? Se a família se reúne para assistir um filme, mas não consegue se reunir para fazer uma oração, alguma coisa está errada. Se a família consegue se reunir para assistir um jogo de futebol, mas não consegue se reunir à volta da mesa, irmãos, a mesa dentro de casa é algo assim, imprescindível, tem que ter a mesa, tem que sentar na mesa, senta na mesa, coloca ali um café gostoso, faz um bolo, começa a bater papo, conversa, ora uns pelos outros, a mesa, na casa, não podemos perder isso, irmãos. A nossa casa tem que ter céu aberto, o Espírito tem que ter um livre acesso, tem que fluir nas nossas vidas. Não é? Então, veja que Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu entendo, veja bem, eu sei que tem alguns irmãos aqui que têm tido problema na sua casa. Às vezes o marido não quer saber, às vezes o filho não está distante, às vezes a esposa está distante, está se esfriando. Eu não estou aqui dizendo que você está errado, eu não estou dizendo que a culpa é sua, porque você não é nada disso. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, todo espírito de acusação caia por terra. O que eu estou dizendo é o seguinte, há um alvo, e neste alvo nós vamos buscar viver aquilo que Deus tem para nós. Há um alvo proposto. Então, irmãos, qual é o alvo? O alvo é que tenha céu aberto na minha casa. O alvo é que todo mundo esteja bem. O alvo é que todos nós vamos buscar a Deus juntos. Este é o alvo. Ah, mas não está acontecendo isso hoje, não tem problema, irmãos. Mas eu olho para aquilo que eu creio que vai acontecer, como o pai do filho pródigo. Se você for ler lá em Lucas, você não vai ver quanto tempo o filho pródigo ficou fora de casa. Ele pegou a herança antecipadamente, foi embora para uma terra distante, gastou tudo e estava lá. Na verdade, nós sabemos o que estava acontecendo, mas o pai não sabia o que estava acontecendo. O pai estava em casa, esperando o filho voltar. E a Bíblia diz que quando o filho estava voltando, o pai o avistou de longe. Sabe por que o pai o avistou de longe? Porque todos os dias o pai olhava para o caminho, crendo que o filho dele ia voltar. É por isso que o pai o avistou quando ele ainda estava longe. E quando esse filho volta, o pai já sabia o que ele ia fazer. Ele não foi pego de surpresa, nossa, e agora? Nossa, filho, você está cheirando mal. Nossa, você está cheirando porco. Que o filho dele ficou cuidando de porco. Nossa, você está todo maltrapilho, e agora? Estava assim, não. Ele já sabia exatamente o que ele ia fazer. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quando o seu filho, quando o seu marido, quando a sua esposa mudarem, você sabe o que vai fazer? Já começa a planejar, irmãos. Já comece a planejar, saiba antecipadamente o que é que você vai fazer, como é que você vai glorificar a Deus, a festa que você vai dar. Já comece a olhar, já comece a sonhar com isso, já comece a crer, sabe por quê? Porque Ele vai voltar, Deus vai agir. Deus vai agir.
Mas precisa ter o quê, irmãos? Um coração que busca, um sonhar de Deus, um almejar algo que Deus vai fazer. Olhe aquilo que Deus vai fazer, não olhe as coisas como as coisas estão agora. E outra, irmãos, não se engane achando que está tudo bem, porque não está tudo bem. Se a sua vida não está no altar do Senhor, se a sua casa não está no altar do Senhor, não está tudo bem, não está tudo bem. Agora, se há algo ruim acontecendo na sua casa, na sua família, e você tem orado, tem chorado, tem clamado, eu vou dizer aí sim, ainda que as coisas não estejam bem aqui, mas está diante do Senhor, então está tudo bem, confia. Porque Deus vai fazer aquilo que lhe compete. Então, irmãos, quem está avivado, precisa orar pela sua família. Talvez nem todos estejam, mas aquele que está firme no Senhor, você precisa orar, você precisa declarar todo dia sobre a sua casa céu aberto. Na minha casa os céus estão abertos. Senhor, na minha casa tu és bem-vindo. Senhor, senta na nossa mesa. Deus, passeia no nosso lugar, passeia nos nossos quartos, passeia na nossa casa. O Senhor é bem-vindo aqui na minha casa. Abra as portas da sua casa para o Senhor. Abra os céus sobre a sua casa. Declare aquilo que Deus vai fazer. Declare aquilo que Deus, libera o agir de Deus. Não desiste, meu irmão, não desista. Ore. Meu ministério precisa de um avivamento quando? Quando ele perdeu o propósito, irmãos. Qual é o propósito do seu ministério? Por que você quer fazer isso? Uma pergunta boa, por que Deus deveria usar a sua vida? Por que Deus deveria usar a sua vida? Qual é o seu objetivo? Por que Deus deveria usar a sua vida? Você já se fez essa pergunta? Deus, por que é que o Senhor deveria usar a minha vida? Por que é que o Senhor deveria me usar? Para falar com alguém ou para ministrar algo? Você ama a igreja? Nós amamos a igreja. Nós amamos os irmãos em Cristo. Nós amamos o reino, o propósito de Deus, nós amamos os perdidos, como a pastora Etel falou aqui, olha, convide crianças, convide seu vizinho, convide seu sobrinho, traga o seu amiguinho da escola. Nós amamos os perdidos quando não há um propósito de Deus, irmãos, e começamos a fazer as coisas por fazer religiosamente, apenas por causa da obrigação. Aí quando o ministério se torna um peso, irmãos, aí não adianta, aí perdeu a razão de ser. Nós precisamos de um avivamento ministerial. Deixar Deus fazer queimar de novo o propósito. Por que Ele quer te usar? Por que é que Ele quer que você toque? Por que é que Ele quer que você fique na portaria? Por que é que Ele quer te usar com as crianças? Por quê? Por que Ele quer te usar no seu lugar de trabalho? Por que Ele quer que você pregue nas ruas, nas praças? Por que é que Deus quer que você pregue talvez na igreja? Por que não? Por que é que Deus... Por quê? Então Deus ministra novamente aos nossos corações. Senhor, traz aqui a lembrança. Deus, eu preciso de um avivamento. Quando o ministério se torna um peso, quando é pesado, irmãos, aí não, aí nós precisamos de avivamento. Quando o nosso ministério se torna uma lembrança distante. Tem gente aqui que o ministério se tornou uma lembrança distante. Ah, naqueles dias era bom. Irmãos, quando Deus tem propósito, Deus tem, amém? Deus tem. Deixe Deus trazer novamente no seu coração um fogo. Deixe, que o seu ministério esteja presente nas suas orações. Nós precisamos novamente pedir ao Senhor os dons que nos capacitam a desempenhar aquilo que o Senhor nos deu, a tarefa que o Senhor nos deu para fazer. Nós precisamos clamar, Deus, me dá este dom para que eu seja capacitado a ministrar de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. Nós precisamos orar por unção, irmãos, por alegria, por frutos. Quando o nosso ministério está infrutífero. Quando não tem nenhum fruto no nosso ministério, a gente precisa de um avivamento, irmãos. O primeiro fruto é na nossa vida. Quando a gente lê lá em 1 Timóteo 3,13, diz assim, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé. Aqueles que servem bem, eles alcançam uma grande determinação na fé. São pessoas ousadas, que creem, que veem Deus agindo na sua vida, na sua família. Aqueles que servem bem vão alcançar isso.
1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nosso trabalho em Deus não é inútil. Ao invés de você ficar quarta, quinta e sexta, dos dias 20 a 22, é isso, pastor? Na sua casa, talvez assistindo uma série, não sei se você está de férias ou se você tem esse tempo disponível, por que você não procura a pastora Etel e fala assim, eu quero servir, o que eu posso fazer? Vamos precisar de alguém que limpe os banheiros, eu estou aqui. O que eu posso fazer? Não, vou precisar de alguém que fique lá fora, no portão, cuidando da entrada e da saída das crianças. Eu estou aqui. Eu preciso de alguém que corte o pão lá e faça o cachorro quente. Vai ter cachorro quente, pastor? É de Deus, hein? Cachorro quente é de Deus. Seja alguém que corte o pão lá, alguém que experimente a salsicha, eis-me aqui, Senhor. Servir, querido, porque aqueles que servem bem vão ser determinados na fé. Às vezes nos falta determinação na fé porque não servimos. Já parou para pensar, irmão? Não fazemos nada. Mas quando servimos, nós então entendemos que o Rei é exaltado, o Senhor Jesus é exaltado. Ele é nosso maior exemplo, né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Não podemos enterrar o nosso talento, está cheio de gente aí. Irmãos, vidas estão aí, precisam ser servidas. E nós precisamos ser servidas com o amor que o Senhor derramou sobre nós. Então vamos aqui a algumas coisas que eu quero ministrar nesse momento. Passos para um reavivamento. Anota a receita agora, irmão. Crente gosta de receita, né? Eu gosto de receita, embora às vezes não funcione, né? Tem que colocar o coração, né? Passos para um reavivamento. Primeira coisa, reconhecer que você precisa. Se você não reconhecer que precisa, então beleza, um dia talvez você precise. Glória a Deus, eu vou crer que você já está firme, avivado. Primeira coisa, reconhecer que você precisa. Segunda coisa, pedir perdão. Porque em algum momento nós deixamos que o Espírito Santo esfriasse dentro de nós. E é nossa responsabilidade. Pedir perdão, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque pouco a pouco o Espírito foi esfriando. Ou então eu sinto um esfriamento. Pedir perdão ao Senhor e reconhecer que Ele é digno e Ele é justo quando Ele fala que nós temos que fazer isso, nós temos que manter esse fogo aceso. Terceira coisa, renovar a nossa confiança no poder e na palavra de Deus. Irmãos, aí também é um ato de fé, mas é algo que nós precisamos entender. O salmista diz, eu pus a minha confiança no Senhor. A minha esposa ministrou aqui na sala de oração sexta-feira e ela começou dizendo assim, confie. Deus está falando para você, confie no Senhor. Então nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Entender que os projetos dele são bons, são projetos de amor, são situações que vão mudar a nossa história, a nossa vida. Colocar ou renovar a nossa confiança no poder e na palavra de Deus. E colocar a lenha, irmãos. Colocar a lenha tem a ver com oração, tem a ver com ter comunhão com a igreja, tem que ver com louvor, adoração, com jejum, tem a ver com estudo da palavra. Fazer as disciplinas espirituais, seu devocional tem a ver, coloca a lenha. Busque a Deus com aquilo que Ele está colocando no teu coração. Para terminar, eu gostaria de ler lá em Romanos capítulo 12, versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Fervoroso, aqui de novo tem a ver com fogo, que nem o fogo. Seja fervoroso no Espírito. Sirvam ao Senhor. Irmãos, Deus não vai fazer de você uma pessoa fervorosa. Você vai fazer de você uma pessoa fervorosa. Nossa, pastor, que coisa, que blasfêmia. Não é não, é bíblico. Sejam fervorosos. É uma ordem.
Você precisa ser fervoroso. Vocês concordam, irmãos? Por que não somos? Eu vou falar misericórdia. Por que não somos? Porque isso precisa ser pregado para nós, irmãos. Nós precisamos trazer à memória, precisamos lembrar que não podemos apagar o Espírito. Nós precisamos lembrar que nós precisamos colocar fogo, manter a chama acesa. Vem cá, pastor Fabiano, por favor. Nós precisamos manter a chama acesa. Nós precisamos manter a chama acesa. O pastor Fabiano está convocando a banda toda lá. É algo de Deus para nós, amém, irmãos? Olha o que Deus quer fazer na sua vida. E é interessante quando Paulo fala para Timóteo, mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa, Timóteo. Com a imposição do dom que você recebeu, com aquilo que foi comunicado a você. No caso aí, nós vemos que foi comunicado através da imposição de mãos de Paulo. Mas nessa manhã eu tenho certeza que o Espírito Santo está comunicando alguma coisa a você, querido. Eu sei no meu coração que Deus me pediu para pregar essa palavra de novo, porque Ele queria comunicar algo ao teu coração novamente. Deus queria chamar a sua atenção para algo que Ele já falou lá atrás. Deus queria chamar a nossa atenção para trazer a memória, trazer a lembrança, que nós devemos manter a chama acesa daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus fez, do chamado, do propósito, da alegria, da liberdade, do amor, da grande libertação que recebemos em Deus. Eu e você, irmãos, temos uma grande libertação em Cristo Jesus. E precisamos precisamos manter essa chama acesa. E eu queria orar com você nessa manhã. Quero orar com você, querido, que nós possamos fazer uma aliança diante do Senhor. Pelo menos hoje, nós vamos orar para o Senhor manter a chama acesa novamente. Amanhã, irmãos, aí Deus vai falar com você e você na sua casa vai orar de novo. Mas hoje juntos, como igreja, nós vamos fazer isso. Vamos orar uns pelos outros. Queria convidar você a ficar de pé. Eu sei que Deus tem ministrado aos nossos corações nessa manhã. Eu sei que Deus tem falado aos nossos corações. Eu sei também que Deus quer fazer algo na sua vida. E eu gostaria de, como pastor, impor as minhas mãos sobre você hoje. E assim como Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, e ele lhe comunicou algo, e falou: Timóteo, agora mantém essa chama acesa. Eu quero, como pastor, hoje impor as mãos em você que sente a necessidade de receber algo de Deus, em você que sente necessidade de receber um reavivamento, em você que sente necessidade de receber algo do Senhor, você que sente, sim, Senhor, eu quero novamente buscar, ó Deus, esta alegria, buscar este fogo. Eu não quero apagar o Espírito, eu não quero que, ó Deus, servir ao Senhor sem fervor, eu quero trazer viva essa chama. Nós, os pastores, vamos orar com você. Hoje, pastor Etel, eu e Adriana, nós queremos impor as mãos sobre você hoje, para que você receba algo do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Enquanto a banda ministra essa canção, você que quer isso, vem aqui à frente. Vamos estar orando, vamos estar impondo as nossas mãos e declarando algo novo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ser breves, amém, irmãos? Vamos impor as mãos rapidamente sobre vocês, porque tem bastante gente. E eu gostaria que só os pastores fizessem isso hoje. Nesse momento, nós, os pastores, vamos orar com vocês, rapidamente, crendo que Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem feito algo no seu coração. Não fui eu que trouxe você aqui à frente, mas o próprio Espírito está queimando algo aí em você. O próprio Espírito de Deus está chamando você para se posicionar, para buscar algo de Deus, para crer, continuar crendo.